Ok, bem-vindos ao terceiro bloco da aula de hoje. Não sei se vocês vão se lembrar daquele quadro da aula anterior, né? Nós estamos em empregado CLT e as suas variantes. O teletrabalhador, o trabalhador intermitente, agora nós vamos falar do contrato a tempo parcial. Diferentemente dos outros dois, o contrato a tempo parcial não foi criado pela CLT, ele já existia. Então o artigo 58A já existia na redação anterior, antes da CLT, e ele dizia: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Essa era a redação anterior. Na redação atual, desconsidera-se trabalho em regime a tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares, não é? Vamos mudar essa cor aqui, que ficou muito ruim, né? Ou aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanal. Então, nós temos, na verdade, aqui dois regimes possíveis de trabalho a tempo parcial. Um é em que você faz um contrato até 30 horas por semana, sem possibilidade, sem mobilidade. O outro que você faz até 26 por semana, podendo exigir do empregado mais 6 horas extras. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão que às vezes os políticos usam, e é relativamente comum, que fala: isso aqui é uma jabuticaba. Isso aqui é uma jabuticaba. Por quê? Porque jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil. Essa é o que dizem, né? Dizem que jabuticaba só existe no Brasil. Então, quando fala que alguma coisa é uma jabuticaba, então aquilo só existe no Brasil. O contrato de trabalho a tempo parcial existe em vários países da Europa, voltados notadamente para estudantes, para mães que cuidam o filho, vai para a escola num determinado período, no outro ela precisa estar cuidando do filho. Então, no período que o filho está na escola, ela está trabalhando para ajudar no orçamento doméstico. É um exemplo, né? Não estou dizendo que mãe só pode trabalhar em tempo parcial, pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente fala, que é uma coisa impressionante. Mas enfim, aqui no Brasil também existe, já existia, até 25 horas por semana. A lei achou melhor aumentar para 30, isso é uma opção do legislador. Não me parece exagerado 30, porque se nós olharmos, muitas categorias tem tempo integral de 30 horas por semana, como os bancários, por exemplo. Então, você dizer, se a jornada geral semanal é 44 horas por semana, a tempo parcial 30 me parece bastante exagerado, né? Me parece que ela não deveria ser superior a 22, que é metade da geral 44. Mas nem vou discutir isso. Aumentou para 30, paciência. A questão é que, no segundo regime, aqui embaixo, nesse regime aqui, eu tenho a possibilidade de 6 horas suplementares por semana, não é? Isso aqui é o que a gente chamaria de jabuticaba. Por quê? Porque o acréscimo de até 6 horas suplementares significa o empregador poder exigir do empregado a tempo parcial o trabalho extraordinário. Ora, senhores, se um empregado vai trabalhar em regime de tempo parcial, é porque ele precisa de uma parte do seu tempo para fazer outra coisa. Seja para estudar, para cuidar dos filhos, para cuidar de um parente doente, não sei por quê, não é? Então vamos imaginar aí, né, um senhor de idade que está acamado e ele tem 2 filhas. Então elas se revezam. Uma cuida dele numa parte do dia, a outra cuida dele na outra parte. E essas 2 filhas vão trabalhar em regime de tempo parcial, porque no outro tempo ela precisa ir cuidar do pai. Agora, vocês conseguem imaginar uma mulher nessa situação, que ela precisa sair, ela só trabalha parte do período, porque ela recebe proporcional. Ninguém trabalha em regime de tempo parcial porque quer. Quem trabalha em regime de tempo parcial ganha menos. Então, ela trabalha para ganhar menos porque ela tem uma outra atividade. Por exemplo, ir cuidar do pai acamado.
E num determinado dia o empregador fala assim, mas hoje você vai fazer hora extra. Gente, ela não pode fazer hora extra, ela tem que ir lá cuidar do pai dela. Então, a ideia de colocar jornada suplementar no contrato de tempo parcial é uma ideia absurda, fora de propósito, né? Isso é uma jabuticaba. Nos demais países existe contrato a tempo parcial, mas não tem possibilidade de prorrogação de jornada, não é? Bom, superada essa questão, né, de que é uma jabuticaba, eu queria dizer para vocês que esse segundo regime que está aqui agora, na parte de baixo, não é necessariamente um regime de 32 horas. Claro que se você fizer o contrato pelo regime máximo, 26, com possibilidade de 6, você vai chegar a 32. Mas, por exemplo, se você fizer um contrato de 10 horas semanais, com possibilidade de 6, o contrato vai a 16. Se você fizer um contrato de 15 horas semanais, com mais 6 extras, vai a 21. O que eu estou querendo dizer? O número de horas extras não altera em relação ao número de horas normais. O número de horas normais pode ser até 26, mas pode ser menos, pode ser 21, né? Vamos supor que você escolheu fazer um contrato de 7 horas por dia, 3 dias por semana. Deu 21, 7 vezes 3, 21. Pode. Com a possibilidade de 6 horas. Então ele pode virar 27. Combinado? É isso. Pode virar 27, mas não pode chegar a 32. Porque o número de horas extras nunca pode ser maior que 6. Esse é o dado relevante aqui no que a gente está falando. Aí, o parágrafo 1º não foi alterado. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprirem as mesmas funções em tempo integral. De novo, duas coisas que eu falei para o intermitente e que vale para o tempo parcial. Na verdade, valia primeiro para o tempo parcial porque ele já existia e o intermitente chupou, né? Copiou. Primeiro, o salário é proporcional ao número de horas. E essa matéria já foi levada ao Supremo e o Supremo Tribunal Federal diz que isso é constitucional desde que o valor da ato falho de professor. Desde que o valor da hora trabalhada respeite o valor da hora do mínimo legal. Então você pega o salário mínimo, divide por 220, vocês vão ter aula de cálculo, o professor vai ensinar por que é 220, você divide por 220, qual o valor do salário mínimo hoje? Sei lá, R$4. R$4 não seria porque daria 880. R$4,50, vai. Eu não vou fazer conta agora. Então, se a pessoa trabalhar 20 horas por semana, desde que o valor da hora respeite os R$4,50, o Supremo diz que isso é constitucional, vale para o intermitente, vale para o tempo parcial. E a outra coisa é aquela equiparação salarial que não está no 461. Não é a equiparação do 461. Então aqui o parágrafo 1º diz, desde que exerça a mesma função, o trabalhador em tempo parcial, ele tem que ter o mesmo salário, né? Então eu não vou levar em consideração aqui produtividade, perfeição técnica, o tempo de vigência do contrato de trabalho, o tempo de exercício na função, localidade, nada disso. Desde que exerça a mesma função, tem que receber o mesmo salário. Isso já existia, a reforma trabalhista não mudou. Idem significa manteve a redação. E os atuais empregados na adoção de tempo parcial será feita mediante opção perante a empresa na forma prevista em negociação coletiva. Isso também não mudou, idem, quer dizer, se uma pessoa é contratada para trabalhar tempo integral e decide passar para tempo parcial, ela tem que fazer uma opção perante o empregador. Mas essa opção tem que ser feita na forma prevista em convenção coletiva. Então, se a convenção coletiva não trata desse assunto, não é possível fazer a opção. Tá combinado? Bom, muito bem. Esse é o trabalho em tempo parcial. Não é novidade no Brasil, o regime foi alterado. Agora, tudo isso aqui vem agora é novidade. Nihil não tinha e foi acrescentado. As horas suplementares da duração de trabalho serão pagas com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. Gente,
Desperdício de tinta. A reforma trabalhista tem muito desperdício de tinta. Escreve aquilo que não precisa. A Constituição já diz que a hora extra é de no mínimo 50%. Eu não preciso que a lei infraconstitucional diga que a hora extra será acrescida de 50%. A hora extra é de 50%. Não seria desperdício de tinta se a lei dissesse, olha, para o tempo parcial a hora extra será de no mínimo 60%. Aí não seria desperdício porque estaria criando uma coisa para além do mínimo garantido na Constituição. Mas para repetir o que está na Constituição, desperdício de tinta. Na hipótese do contrato de trabalho em regime de termo ser número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares quantitativas serão consideradas extraordinárias para o parágrafo 3º, que é 50%, estando também limitada a 6 horas semanais. Isso eu já expliquei para vocês. Então, mesmo que o número seja inferior a 26 horas semanais, o limite de horas extras continua sendo 6 horas semanais. As horas suplementares da jornada normal poderão ser compensadas, aqui a gente vai falar alguma coisa, diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas, não é? Então, o que eu vou falar aqui? Lá no módulo de jornada de trabalho, nós vamos fazer um estudo aprofundado sobre os sistemas de compensação de jornada existentes no Brasil. Né? A compensação de jornada mensal, 12 por 36, banco de horas anual, banco de horas semestral. Mas aquilo vale para o empregado CLT típico, aquele lá, o primeiro que a gente estudou. O empregado em regime de tempo parcial, ele tem um sistema de compensação próprio, que está dentro do seu microsistema, que é a compensação da jornada na semana seguinte. Na semana seguinte, àquela em que a hora extra foi produzida, trabalhada. Então, se o empregado trabalhou 2 horas extras nessa semana e na semana seguinte ele trabalhou 2 horas a menos, o empregador não precisa pagar a hora extra. Compensou. Mas tem que ser na semana seguinte. Olha, aqui uma pequena discussão apenas. Me parece que semana é um conceito temporal fixo, né? De domingo a sábado. Né? Muita gente acha que a semana começa na segunda, né, gente? Não, a semana começa no domingo. O primeiro dia da semana é no domingo. Então, de domingo a sábado. Se nessa semana, nesse lapso de tempo, de domingo a sábado, o empregado fez 2 horas extras, no próximo lapso de tempo, de domingo a sábado, ele tem que trabalhar 2 horas a menos. Se ele não trabalhou, não pode compensar mais para frente. Essas 2 vão entrar como hora extra lá no recibo de pagamento mensal no dia 5 do mês seguinte. Bacana? Né? Há quem vá dizer aí que é no espaço de 7 dias, mas não me parece que seja isso a compensação. Fez 2 horas extras na quarta, tem até a quarta da outra semana para compensar. Não me parece que seja isso. Quando fala semana, semana é um módulo fixo, de domingo a sábado. Bacana? Não importa o dia da semana que ele fez a hora extra, nem o dia da semana seguinte que ele compensou. Então, vamos lá, só para fechar isso aqui. Se nessa semana ele fez a hora extra na segunda da semana corrente, que nós estamos agora, não é? Segunda-feira ele fez as 2 horas extras. Na semana que vem, que começa no domingo que vem até o outro sábado, né? Na semana que vem ele tem que trabalhar 2 horas extras, 2 horas a menos. Pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não importa, desde que seja dentro da semana seguinte. Essa é a leitura que eu faço desse dispositivo, não é? O empregado a tempo parcial pode converter o abono pecuniário de 1/3, não é? Esse terço aqui nós vamos estudar, vai ser comigo lá em duração de trabalho. Quando a gente estuda duração de trabalho, a gente fala do trabalho e do repouso. Então a gente não só fala de jornada extraordinária, adicional noturno, etc., mas também dos descansos, o intervalo interjornada, o intrajornada, o DSR e as férias, né? Então a gente fala tanto do quanto que o empregado trabalha, como a gente fala também do quanto o empregado descansa. E lá eu vou falar do abono pecuniário, que vulgarmente as pessoas falam
vai vender uma parte das férias, não é? O abono pecuniário é aquela situação, o empregado que tem direito a 30 dias de férias diz assim para o patrão, eu quero sair só 20, eu quero descansar só 20 e 10 eu quero receber em dinheiro. E por um acaso é 1/3, que é igual a 1/3 constitucional, matematicamente. Mas não se confunde, 1/3 constitucional ele incide sobre todas as férias. Se o empregado gozar 30 dias, ele vai receber 1/3 sobre 30 dias. Se ele gozar 20 dias, ele vai receber 1/3 sobre 30 dias. O terço constitucional é o terço sobre a totalidade das férias. O que acontece é que o empregado pode, além do terço constitucional, ele pode então falar assim, bom, eu quero sair só 20 dias de férias e receber 1/3 em dinheiro para eu ter mais dinheiro, para poder viajar, para eu aproveitar melhor as férias. Isso ele pode fazer. O empregado tempo parcial não podia no sistema anterior e agora pode. Ele pode converter o terço de férias e aí depois o que vai tornar o parágrafo 6º um desperdício de tinta. O parágrafo 7º diz: as férias do regime de tempo parcial serão regidas pelo disposto no artigo 130 desta consolidação, que é o sistema de férias para o empregado típico, para o empregado normal. Ora, se o empregado normal pode converter o terço de férias, então a existência do parágrafo 7º faz com que o parágrafo 6º seja inócuo, porque todo o regime das férias será aplicado ao tempo parcial. Será aplicado ao tempo parcial, então a conversão do abono pecuniário também. Então aqui, ó, 2 exemplos de desperdício de tinta, esse aqui e aquele ali em cima, não precisava ter escrito, não é? Eu gosto sempre de falar isso para dizer, além da má intenção que existe na lei reforma trabalhista, na lei 3.467, que é evidente, há uma intenção deliberada de transferir renda do mais pobre para o mais rico, tirar do trabalhador para dar para o empresário, mas além da maldade implícita na lei, preciso sempre destacar que essa lei foi muito mal escrita, porque ela foi escrita às pressas, né? Aproveitou-se lá o que eles chamam de momento político, havia um momento político favorável, escreveram um monte de coisa de qualquer jeito e passaram isso no Congresso, aprovaram a toque de caixa. Essa lei foi aprovada de madrugada, 2, 3 horas da manhã, na calada da noite. Então ela foi muito mal escrita, ela não foi debatida, ela não foi discutida, né? E ela tem eivada de inconstitucionalidades, que infelizmente eu acredito que o Supremo não vai declarar, mas ela tem muitas inconstitucionalidades. A única inconstitucionalidade, desde as primeiras palestras que eu dizia, a única que o Supremo vai declarar é a questão da grávida no ambiente insalubre, e o Supremo já declarou. Isso o Supremo diz que é inconstitucional, porque aí você está falando da proteção à saúde da trabalhadora e da criança. E aí realmente isso era um absurdo incomensurável. Mas existem outras inconstitucionalidades que, infelizmente, o Supremo não vai declarar na minha perspectiva. É claro que eu não tenho bola de cristal, mas minha perspectiva é que o Supremo não vai declarar a inconstitucionalidade das outras coisas. Inclusive, tem uma convenção da OIT, eu não me lembro o número agora, que o Brasil é signatário, portanto é um tratado internacional, que diz que a alteração na legislação trabalhista tem que ser discutida com trabalhadores e empresários. A reforma trabalhista, como eu disse, não foi discutida, ela foi jogada no Congresso Nacional, foi votada de madrugada e na calada da noite, não foi discutida com ninguém, o que por si só já deveria afastar a aplicabilidade dessa lei, mas a gente sabe que no Brasil isso não vai acontecer. Então aqui um exemplo de lei mal escrita, desperdício de tinta, não precisava, desperdício de tinta, não precisava. Bacana? Bom, muito bem. Agora a gente vai tratar dos empregados que têm leis especiais. Antero, o que significa isso? Significam, todos os empregados que a gente estudou até agora, eles estão na CLT. Você tem o típico do artigo 3º da CLT e você tem algumas variantes, que é o teletrabalho, o intermitente e o tempo parcial. Mas tudo dentro da CLT. Agora não.
a gente vai começar a estudar empregados que não estão na CLT. Eles são empregados, têm que anotar CTPS, têm direitos trabalhistas, mas os seus direitos são previstos em outras leis que não a CLT. E, às vezes, a CLT é aplicada subsidiariamente, quando a lei for omissa e quando a própria lei disser que tem que aplicar a CLT subsidiariamente. Por quê? Porque a CLT começa dizendo no seu artigo 7º que ela não é aplicável a estes trabalhadores, que é o doméstico e o rural, salvo se assim for expressamente determinado em lei. Então nós veremos que a lei do empregado doméstico, que é a Lei Complementar 150/2015, ela diz em alguns momentos, aqui pode aplicar a CLT subsidiariamente, então aí a gente vai aplicar a CLT subsidiariamente. Bacana? Então quando eu estou falando de empregados com leis especiais, eu estou falando de empregados que, em princípio, não terão a CLT, apenas de forma subsidiária, e mesmo assim, quando a própria lei autorizar, certo? Muito bem. Agora, eu preciso dizer para vocês e lembrar a vocês que a CLT é uma norma mista. Ela é uma norma de direito material e de direito processual. Quando a gente fala que esses empregados não terão CLT, nós estamos falando apenas da parte de direito material. Na parte de direito processual, eles têm. Ou seja, a petição inicial do empregado doméstico é a mesma petição inicial do empregado comum. O recurso que cabe da sentença proferida numa reclamação trabalhista do empregado doméstico é o mesmo recurso que cabe da sentença de uma reclamação trabalhista do empregado comum. Ou seja, quando a gente fala que não aplica a CLT, nós estamos que não aplica a CLT na parte de direito do trabalho. Na parte de processo do trabalho, para esses empregados, não é que nós vamos falar aqui, que é o doméstico, o rural e o temporário, nós vamos aplicar a CLT normalmente, repito, na sua parte de direito material. Então, como nós vimos, os empregados atípicos são protegidos pelo direito do trabalho, seus princípios, suas fontes e todo o arcabouço teórico. Apenas não são a eles aplicáveis os dispositivos da CLT. E mesmo assim, esta inaplicabilidade está restrita aos preceitos de ordem material, né? O regramento processual contido na CLT é aplicável também aos empregados atípicos. Então, artigo 7º da CLT. Os preceitos constantes da presente consideração, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. Não se aplicam aos empregados domésticos, aos empregados rurais, aos funcionários públicos eu não vou falar agora, vou deixar mais para frente. E também aos empregados temporários que, ao tempo da CLT, não existiam. Eles surgiram com uma lei de 1974. Então, por isso que eles não estão mencionados aqui. Bacana? Então, vamos lá. Empregados domésticos, não é? Eu vou começar a falar do empregado doméstico, por quê? E aí eu peço perdão aos meus alunos que não são aqui da segunda região. Aqui, na nossa experiência da segunda região, eu diria que 98% dos casos nós tratamos de empregado CLT. E nos outros 2% dos casos, a gente vai ter aí o tempo parcial, teletrabalho, intermitente, o doméstico e, raramente, um temporário. E, muito mais raramente, um rural. Então, terminados os trabalhadores da CLT, eu vou focar mais no empregado doméstico. Por quê? Porque ele é mais parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí o empregado doméstico vem assim: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. E aqui os senhores vão observar que a gente está muito
perto da definição da CLT que a gente já estudou no artigo 3º. Tem algumas variantes, mas muito perto, não é? Agora, aqui começam as diferenciações. De finalidade não lucrativa, a pessoa ou família, o que significa que pessoa jurídica não pode ter empregado doméstico. No âmbito residencial destas, né, por mais de 2 dias na semana, aplica-se o disposto nessa lei. Então, o empregado doméstico é uma pessoa física, como é o empregado CLT. É subordinado, como é o empregado CLT. Ele é oneroso? O serviço é oneroso? Sim, como o empregado CLT. Tem pessoalidade? Sim, como o empregado CLT. Dos 5 requisitos do empregado CLT, o doméstico tem 4. Aí, contínuo. Contínuo é diferente de habitual. O CLT é habitual, aqui é contínuo. E é aqui, nesse item do contínuo, que entra a questão de mais de 2 vezes por semana. O empregado CLT, se ele trabalhar 2 vezes por semana, ele é empregado, porque 2 vezes por semana é habitual. O doméstico, se trabalhar 2 vezes por semana, não é empregado, porque 2 vezes por semana não é contínuo. Essa diferença, quem fez foi o TST na jurisprudência, antes de existir a lei complementar 150 de 2015. A lei anterior, 5859 de 72, já falava de natureza contínua. E o TST disse, olha, natureza contínua é aquela que é mais 2 vezes por semana. Então, mais de 2 vezes por semana é um conceito que vai entrar na ideia de continuidade, portanto vai entrar na lei complementar 150 de 2015, como entrava, por força da jurisprudência, na lei 5859 de 72, que era a antiga lei do empregado doméstico. O que significa que para o empregado CLT, a gente não leva isso em consideração, porque para o empregado CLT não aplica o artigo 1º da lei 150 de 2015. Aplica o artigo 3º da CLT. E o artigo 3º da CLT não fala de forma contínua, fala de forma não eventual ou habitual. E habitual é diferente. Habitual é o que reitera no tempo com previsibilidade. Então, o professor que vem terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta trabalhar na faculdade é habitual, CLT. A pessoa que vai limpar a sua casa terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta não é contínua, porque ela só vai 2 vezes por semana, por isso ela não é empregada doméstica. Entenderam a diferença? Então, este conceito de 2 vezes por semana só é aplicável dentro deste microsistema da Lei Complementar 150 de 2015. Então, nós temos aqui, quais são os requisitos? Pessoa física, o CLT também é subordinado, o CLT também é oneroso, o CLT também é pessoal, o CLT também é. Até aqui igual, eu já expliquei, não vou explicar de novo. O que é subordinado, o que é oneroso, o que é pessoal e pessoa física, tá certo? Então, a gente vai começar aqui, ó, a pessoa ou família. Então, quem é o empregador doméstico? O empregador doméstico é uma pessoa física ou um conjunto de pessoas físicas que possa ser considerado família. É claro que essa definição de família, ela vai variar de autor para autor, ela vai variar de concepção para concepção. Mas é importante que a gente esteja aqui analisando a ideia de unidade familiar. Unidade familiar. Tá certo? Porque eu já ouvi gente dizer o seguinte, ó, se uma faxineira vai segunda e quarta na casa do pai e da mãe, e terça e quinta ela vai na casa da filha, que é outra casa, então ela é empregada doméstica sim, porque ela trabalha 4 dias por semana para a família. Não, gente, não. Se a filha saiu da casa do pai e da mãe e foi morar sozinha na casa dela, né, ali eu tenho uma outra unidade familiar.
né? A filha só vai ser considerada família do pai e da mãe para os fins que nós estamos estudando aqui, obviamente, se ela ainda estiver morando lá na casa, na unidade familiar do pai e da mãe. Aí aquela empregada presta serviços para o pai, para a mãe e para a filha. Mas, se ela já não reside mais, se ela já constituiu a sua própria unidade familiar, então não. Ok? Fui claro em relação a isso? Então, pessoa física ou a unidade familiar é que são os empregadores. Logo, pessoa jurídica não pode ser empregador. Já estourei o tempo desse bloco e no próximo bloco eu volto aqui para a gente discutir a questão do âmbito residencial. Até já!